Olá, eu sou Rodrigo Carvalho, integrante do podcast Enquadrando, e eu vou aproveitar esse momento em que tanto se debate Anéis de Poder para falar sobre Sociedade do Anel, né? Esse filme do Peter Jackson que já tem mais de 20 anos e que eu acho que é uma adaptação, se não perfeita, quase perfeita. E eu gostaria de falar um pouco exatamente sobre isso, né? Por que eu acho que essa adaptação ela foi tão bem sucedida e por que ela é tão boa assim, né? Primeiro ponto que a gente precisa entender de por que essa adaptação é tão bem feita é você entender a diferença entre um livro, que é o material original, né, e um filme, né? Eu acho que a grande diferença entre um livro e o cinema, e não são tantas diferenças assim não, é engraçado porque você vai ver alguns estudos que relacionam muito o cinema com a literatura. Um dia a gente pode falar sobre isso caso vocês queiram. Mas eu acho que a principal diferença entre essas duas artes, esses dois produtos, é o seu consumidor, somos nós, é como nós nos relacionamos com essas artes em específico, né? O leitor, ele tem muito mais controle sobre o livro do que o espectador tem sobre o filme. Né? Principalmente quando a gente pensa em cinema, tá? Isso faz muita diferença. Hoje em dia, claro, a gente pode ver um filme no sofá da nossa casa e tal. Isso muda muito a dinâmica, mas vamos falar sobre um filme no cinema. Isso é muito importante, né? Até porque normalmente ele é construído, ele é concebido pensando no cinema. Quando você lê um livro, você pode basicamente ler no momento que você quer, quanto tempo você quer. Você pode parar para ir no banheiro, você pode parar para beber uma água, você pode ficar uma semana sem ler, né, sem continuar lendo, você pode ler todo dia, você pode ler direto, horas a fio. Então isso cria uma relação muito diferente com o livro, né, pela forma como você vai lê-lo, mas também cria uma dinâmica diferente. Você é mais ativo, você determina a forma como você vai consumir essa história, né? E não só isso, tem uma forma também, um conceito muito mais profundo, que o livro, eles são palavras que constroem uma narrativa, que constroem um cenário, constroem uma história, constroem personagens. Só que isso é construído aonde? Isso é construído na sua cabeça, na sua mente. É a sua criatividade que vai construir aquela história, que vai, por exemplo, visualizar o cenário, que vai visualizar o personagem, que vai enxergar esse personagem, que vai enxergar a cena, que vai visualizar e criar essa cena. Ou seja, a gente é importante demais para o livro. O livro, ele sozinho não é nada. Ele precisa de um leitor para que essa história de fato surja, para que ela de fato se materialize. Nós estamos construindo essa história, esses personagens, esses cenários, essa narrativa junto com o próprio livro, né? Então nós somos ativos, muito ativos, né? No cinema não. No cinema é completamente diferente. O filme ele já está acabado, ele já está terminado. Ele vai te oferecer as imagens, ele vai te oferecer a narrativa, ele vai te oferecer o visual dos personagens, ele vai te oferecer o figurino, ele vai te oferecer a ambientação, ele vai te oferecer tudo, o tom de voz dos personagens, tudo, 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 né? E pior, você está numa situação completamente passivo, completamente submisso, porque você está teoricamente numa cadeira de cinema, né? Se você for um espectador que se comporta direitinho, né? Você está numa cadeira de cinema, num cinema completamente escuro, praticamente preso nessa cadeira, né? De frente para uma tela gigantesca, jogando essa informação na sua cara, né? Sem acessar o celular, né? Teoricamente, o ideal sem comer pipoca, ou seja, você está completamente imóvel, preso a esse filme. E tanto é que se você for no banheiro, você vai perder um pedaço do filme. Então, você é um refém. Você é um refém. Você está aprisionado, né? Então, uma relação muito mais passiva, né? O filme digere todas as informações e te oferece, seja na camada visual, seja na camada sonora. Ou seja, o livro ele tem muito mais liberdade. Ele pode ser muito longo. Ele pode ter, por exemplo, várias narrativas paralelas com vários personagens diferentes, como é Game of Thrones, que vão se juntar só lá no final do livro. Não tem problema. Ele pode simplesmente ter como protagonista um universo. A história às vezes nem é tão boa, mas o universo é maravilhoso, cheio de detalhes, né? O próprio Senhor dos Anéis, Tolkien descrevia cada folhinha, cada detalhe do cenário. E aí você decide se você vai querer pular essas partes de descrição. Tem muita gente que pula, né, as musiquinhas dos livros do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? Então você tem controle. Você tem controle do seu tempo, da forma como você vai consumir esse livro. No cinema, não. Então, no cinema, você precisa condensar essa história em 2 horas e meia, 3 horas e meia. Por quê? Porque senão você realmente cansa o espectador. Imagina ficar no cinema 4 horas. Então a relação é muito diferente, você precisa ser conciso. E mais importante ainda,
O cinema, ele por ser muito mais curto, muito mais rápido, muito mais digerido, ele precisa ter um foco maior, ele precisa ter tudo muito mais claro para o espectador. Porque imagina, se o espectador não entende, porque está meio confuso ali, uma informação sobre o personagem, sobre a narrativa, e aí ele não entende a história inteira. Nossa, ele vai ter 1h30 desesperadora de não entender nada e falar, gente, não tô entendendo nada. O que ele vai fazer? Vai perguntar pro colega do lado, né? Isso acontece, pior que isso acontece, né? Mas então é muito diferente. O cinema ele tem que ser mais claro. Ele tem que fazer escolhas mais claras e mais rápidas. E esse é o trabalho de uma adaptação. Você tem que pegar esse livro, que ele é contado de uma forma completamente diferente, com toda essa liberdade, e você adaptar para uma mídia que vai ter que entregar tudo. Entregar do visual, a parte sonora, musical. Você vai ter que entregar as coisas com muito mais clareza, muito mais objetividade. E eu acho que o Peter Jackson aqui, com toda a equipe dele, obviamente, faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, uma das características de Senhor dos Anéis, os livros, a trilogia, é que o grande protagonista é a Terra-média. No cinema, isso não funcionaria. Você precisa de realmente um protagonista. No cinema é muito importante que fique muito claro um personagem para que a gente o acompanhe, se identifique com esse protagonista. Então, e pior que quando você escolhe e tem essa obrigatoriedade de ter um protagonista, essa história tem que ser sobre esse protagonista. O arco dramático, ou seja, tudo que ele vai aprender, tudo que ele vai ter que superar, tem que ser a respeito deste protagonista. É como se tudo ao redor do filme tivesse a ver com esse protagonista. O cinema, isso é muito importante. É o que vai gerar conexão com o público, que vai gerar identificação e vai fazer com que tudo seja mais direcionado, mais conciso, mais direto, né? Você vai perceber que o Peter Jackson ele fala muito sobre quando eles definiram com mais clareza que o protagonista era o Frodo. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas não é. Porque quando você opta por ser o Frodo, você precisa entender o que você vai ter que eliminar dessa história para que essa nova história contada no cinema seja totalmente focada no Frodo. Beleza, Frodo é o protagonista. O que isso quer dizer? Quer dizer que o filme vai mostrar um pedaço da história do Frodo, muito importante da vida dele, em que algo aconteceu que mudou completamente a vida dele, e que ao longo desse filme, ao longo dessa jornada, ele vai mudar completamente. Ele vai se transformar completamente. Vai superar esses conflitos, né, com todo o esforço, toda a dedicação, e no final dessa jornada ele vai chegar completamente transformado, né, completamente mudado, completamente amadurecido. Então, claro, qual é o ponto de mudança, qual é o ponto de virada que vai transformar a vida do Frodo de cabeça para baixo, né? É quando ele recebe um anel, essa herança macabra e amaldiçoada que ele recebe do Bilbo, né? É ali que começa a jornada dele e não tem mais volta, não tem como ele negar, não tem como ele recuar, não tem como ele voltar atrás, porque esse é o fardo dele e que vai mudar ele completamente. E aí tem um ponto interessante, porque quando você estabelece o protagonista, que é nosso herói da história, você vai ter que estabelecer escolher então seu antagonista. E claro, aqui seria o Sauron, porque esse antagonista, ele que vai criar os empecilhos, as barreiras, os conflitos que o nosso herói vai ter que superar para poder chegar no final transformado. Vitorioso, mas transformado, mudado, amadurecido, né? Primeiro ponto nessa adaptação que eu acho maravilhoso. Primeiro, o Sauron no livro, ele tem um corpo físico. No filme não. No filme, basicamente, ele é representado pelo aquele olho de chama que fica sobre a torre, né? E representado pelo anel. Isso, para mim, é uma decisão muito inteligente, porque, primeiro, você faz com que o Sauron seja um ser místico, mágico, parece algo superior, né? Ele está em todos os lados, em todos os cantos, ele vê tudo. Por quê? Porque ele não é algo material, né? Ele não é algo que sangraria, sabe? Então já dá uma sensação de, cara, como é que você derrota algo tão poderoso? Só que tem uma função ainda mais importante. Quando você estabelece isso, que ele é algo imaterial, o Sauron, você pode colocar ele dentro do anel. Parece que quando o anel fala, ele fala pelo Sauron. Parece que quando o Frodo usa o anel, ele se conecta com o Sauron o vê, o Sauron está mais perto, faz com que o inimigo seja muito mais perigoso. Isso é muito interessante, porque parece que um anel, ele é o próprio Sauron, e ele está do lado do herói o tempo inteiro. Ele está no bolso do herói. É talvez a forma mais impressionante de você colocar o vilão, o inimigo, tão próximo do herói. E isso é uma sacada maravilhosa. O antagonista está ali, mais próximo impossível. Só que você não pode ter simplesmente um vilão, né, um antagonista imaterial. Ou seja, algo que o público não entenda claramente, né? O que é o Sauron? O Sauron é o olho do Sauron?
O Sauron é a torre? O Sauron é um ser imaterial, intangível? O Sauron é o anel? Ele é tudo isso? Fica de fato um tanto confuso. E quando você deixa a coisa um pouco mais confusa, no cinema, isso perde força, isso perde impacto. Né? A gente no cinema precisa ver as coisas um pouco mais concretas, sabe? Mais materializada. E aí é por isso que você vai ter o anel, que representa o Sauron. Você vai ter, por exemplo, o Saruman, que de alguma forma é um antagonista materializado, que existe. Ele responde ao Sauron, mas ele tá ali. Ele tá ali contra o Gandalf. Ele tá ali formando um exército. É engraçado porque você vai perceber algumas escolhas que o filme faz. Por exemplo, do Saruman usando uma magia para fazer uma tempestade, uma nevasca para atrapalhar os heróis, a Sociedade do Anel. Isso não tem no livro diretamente, né? Mas aqui tem para que você sempre enxergue o Saruman como um adversário. Realmente como se fosse uma força visível e concreta do Sauron. É por isso que é tão importante ele estar usando essa magia, vamos dizer assim, contra os heróis, né? É por isso que é importante mostrar ele duelando contra o Gandalf, porque você está fortalecendo o vilão como um todo. Ou seja, quanto mais a gente compreende o quão perigoso é esse antagonista, a gente compreende quanto mais difícil será essa jornada, esses desafios para o herói. Mais heróico fica, mais o herói vai ter que provar sua força. Sabe, provar sua determinação. E tem um ponto que eu acho que pra mim o anel é espetacular, porque eu falei sobre a jornada, eu falei sobre os conflitos que o herói vai passar, e aí tem um ponto muito importante que é o seguinte: esses conflitos, esses desafios que o herói vai ter que passar, no geral eles são bastante reais, concretos, são desafios tipo assim, fugir do Cavaleiro Negro, enfrentá-lo, sabe, se esconder, correr, passar por uma tempestade, sobreviver ao Balrog. São coisas materiais, é o que está no filme, para a gente poder enxergar. Só que esses desafios, eles precisam ser desafios não só físicos, mas desafios também internos. Desafios também emocionais, psicológicos. Porque a maturidade vem também daí. Vem de você encontrar força dentro de você, não só uma força física, uma força da sua alma, do seu espírito. Esses desafios eles têm que testar o herói, não só externamente, mas internamente. É muito importante. E aí o anel fica mais interessante ainda. Porque o anel, ele é um teste interno, espiritual, quase emocional, sabe, do Frodo. Ele tem que lutar para não usá-lo. É uma voz na cabeça dele o tempo inteiro tentando levar ele para a escuridão, tentando seduzi-lo, tentando corrompê-lo. E você percebe o quão isso é poderoso, porque todo mundo ao redor ou é corrompido ou está desesperado lutando para não se corromper. É você ver, por exemplo, no filme, isso tem que ficar muito claro, e fica muito claro no filme, o que não tem no livro, que o Gandalf, ele nem toca no anel. A Galadriel usa o anel ali para nem chega a tocar direito no anel como um teste para a força interior dela. Ou seja, tudo isso vai mostrando o quão é difícil, o quão desafiador é esse processo para o Frodo, que é um processo interno. Ele não só está desafiando e tendo que superar a Terra-média, sabe? Superar orcs, superar o Balrog, superar, sabe, a Moria e suas escadarias perigosas. Não só isso, não é só uma questão de terreno, não é só uma questão física, é pior. Ele tem que superar os medos, superar essa voz tentando corrompê-lo o tempo inteiro. Isso torna a jornada muito mais difícil e muito mais heróica. E aí, nós vamos entrar em outro ponto muito importante dessa adaptação. O filme do Peter Jackson, ele torna tudo mais heróico. Muito mais heróico. Eu acho que tem um momento muito claro, que deixa isso muito claro, que é exatamente na reunião no conselho, né, para se definir a Sociedade do Anel. No livro, é bastante burocrático. É uma discussão, cada um coloca seu ponto, contraponto, tal, uma discussão, que dado momento eles chegam numa conclusão, né, de quem vai compor essa sociedade. É bastante burocrático, ou seja, não tem essa emoção, não tem esse drama que vem do heroísmo, desse momento épico. No filme, não. No filme, o Peter Jackson deixa tudo muito épico, muito heróico. Ou seja, você vai perceber que você tem ali os grandes heróis da Terra-média discutindo entre si, e eles estão praticamente entrando em desespero, assim, porque não tem uma solução clara, não tem uma solução óbvia. E no meio daqueles heróis, daqueles seres tão grandiosos, você tem um hobbit minúsculo, vulnerável, levantando o dedo e falando: eu levo o anel até Mordor. E aí você tem, né, aquele momento em que o rosto do Gandalf entrega tudo, né? Ele sabe que tem que ser o Frodo, mas ele sabe o quão difícil é essa missão e sofre pelo próprio Frodo, né? Esse fardo que ele está carregando. Então você percebe, é tudo heróico.
É tudo dramático, é tudo épico, porque isso vai dando uma sensação de perigo, uma sensação de ameaça. Quando você deixa a coisa mais burocrática, aquilo ali diminui a emoção, diminui o impacto, né? Diminui o nosso envolvimento. Então o filme precisa deixar a gente sempre, sabe, emocionado, envolvido, sabe, agarrado na cadeira, né? E esse tom heróico é muito importante. E aí você percebe que tem outra adaptação muito bem feita, que ajuda a construir esse tom heróico no filme, que é você construir e trabalhar a urgência. Não só o fato de você ter o anel, o próprio inimigo no bolso do Frodo, ajuda a criar essa urgência, né, essa tensão, porque a qualquer momento ele pode botar o anel. A qualquer momento, o inimigo está ali no bolso dele. A qualquer momento ele pode ceder, ou ele pode perder o anel para alguém que possa vir a se corromper. Então, isso já cria urgência, mas o filme também é inteligente em acelerar essa montagem, a botar também esses inimigos muito próximos. Depois da festa do Bilbo, de despedida, em que o Frodo vai, infelizmente, né, receber o anel, tudo é acelerado. O inimigo está muito perto. O inimigo material, o inimigo físico, né, não é só o anel. Os Cavaleiros Negros, que é mais uma forma de você representar Sauron. São os seus soldados, né? Eles estão muito perto. E vocês veem os vermes saindo da terra pela influência maléfica desses cavaleiros, né? Tá muito perto o mal, né? E a partir daí tudo é acelerado. E no livro não. No livro é burocrático, como eu falei. Demora, né? O Gandalf, ele sai para verificar se o anel realmente é o tal do ou um anel, e ele gasta tipo 16 anos, eu acho, para voltar, retornar e falar pro Frodo: é um anel, vaza, né? Você vai ter que destruir esse anel. No filme não pode ser isso. No filme é tudo acelerado. Ele recebe o anel, ele já tá sob ameaça, o Gandalf sai desesperado para encontrar uma resposta. Fala pros os hobbits encontrarem com eles em Bree, né? Que eles vão na taverna lá do Pônei Saltitante. O inimigo tá muito perto, tá muito... O tom tá muito pesado, né? A ameaça tá muito próxima e isso gera urgência. Isso gera tensão e faz com que a gente fique cada vez mais envolvido. Isso é mais uma escolha do filme e vai fazer com que a gente se envolva até o final do filme, né? Isso é muito bem feito. E aí tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o Peter Jackson, ele diz que a última cena do Frodo na Sociedade do Anel seria ele enfrentando um orc, sabe? Logo antes dele pegar o barquinho, né? Antes dele sair sozinho pra Mordor, porque ele não quer mais que ninguém se sacrifique por ele. Ele não quer que o Sam morra por ele. Ele quer carregar esse fardo sozinho, o fardo é dele, né? E aí o Peter Jackson falou: não pode ser. Eu acho que ele tem que estar com o grande inimigo dele, o grande adversário dele, que é o Sauron, que é ou um anel. Então você vai perceber que a última cena do Frodo em Sociedade do Anel, ela é muito íntima, ela é muito silenciosa. Ela não é um combate com um orc, sabe? Não. Não é um perigo físico, simplesmente. É um perigo espiritual, é um perigo interno. É o perigo de você se corromper. Então você percebe que tá Frodo na beira do lago para pegar o barco, digerindo essa missão tão difícil, com um anel na mão dele. Ele coloca o anel no bolso e ele está colocando o inimigo, o maior inimigo dele, no bolso dele. Esse sim é o final para a Sociedade do Anel, porque ali você está deixando claro quem é o herói e quem é o vilão. E não há vilão mais poderoso do que um anel para o Frodo. Eu vou dar um último exemplo aqui para o vídeo não ficar tão longo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre Sociedade do Anel, sobre a trilogia, eu faço. Eu gostaria muito de falar sobre o bem e o mal usado por Tolkien. Aliás, importante, nós do Enquadrando, nós gravamos um podcast sobre Sociedade do Anel. Tá lançado lá, tá no Spotify, todos os agregadores de podcast. E, cara, ficou muito bom. Ficou muito completo. Se você quiser ver lá, eu vou falar sobre o bem e o mal. A gente vai discutir coisas mais profundas. Então, se você quer um material mais completo, sabe, mais redondo, vai lá. Ouve a gente lá no Spotify, onde você preferir, tá bom? E eu vou dar um último exemplo de como no cinema as coisas têm que ficar mais claras, sabe? No livro, o Aragorn, ele anda com a Narsil, né? Como se fosse uma forma dele sempre se lembrar desse passado de Isildur, né? Um antepassado dele, em que ele foi corrompido pelo Um Anel. É uma forma dele lembrar disso. No filme, ele não anda com essa espada, e eu acho que é uma solução maravilhosa. Por quê? No filme, ele não anda com a espada, né? Ele vai encontrar essa espada em Valfenda, né? Quebrada, ele até, né? O Boromir deixa a espada cair, aí ele pega a espada, coloca com muito respeito, mas ele não carrega a espada, né? Ele nega essa espada. Então faz muito sentido ele não andar com a espada, porque é como se ele estivesse negando o passado. É muito mais visual, é muito mais simbólico ele não andar com essa espada, porque essa espada representa o passado,
representa esse antepassado que foi corrompido, que foi fraco, que foi frágil. E ele nega esse passado. Tanto é que ele repudia o nome, ele repudia a herança que ele tem, o reino que ele tem, né? E isso é muito mais simbólico. Tanto é que você consegue construir, né, na trilogia, lá no final da trilogia, ele vai receber essa espada construída, reforjada. Ela acaba simbolizando, representando, então, essa herança que Aragorn, em dado momento, vai aceitar, vai ter maturidade para aceitar. Então eu acho que funciona muito bem no filme essa adaptação. É isso. Olha, eu tenho realmente bastante coisa para dizer sobre a Sociedade do Anel, as Duas Torres, Retorno do Rei, porque essa trilogia é maravilhosa. Se você quiser, coloque aí nos comentários. Rodrigo, quero mais vídeos sobre a Sociedade do Anel. Rodrigo, quero mais vídeos sobre a trilogia de Senhor dos Anéis. Por favor, bota aí, pode botar, pode mandar, não tem problema nenhum. E eu peço o seguinte, por favor, se você gostou do conteúdo até aqui, eu agradeço você ter chegado até o final do vídeo. É muito importante pra gente, mas também é importante você dar um like. Dá um like nesse vídeo, bota um comentário, compartilha com quem você acha que pode gostar do vídeo, porque isso vai ajudando a gente a crescer, vai ajudando, enquadrando, a se manter vivo, a gente manter o conteúdo aqui, tá bom? É isso, grande abraço e bons filmes!